e a encruzilhada foi utilizada enquanto conceito também operacional, enquanto noção transposta, né, para pesquisa prático e teórica, né, para entender esses lugares. Inicialmente é uma pesquisa que ela está interessada na produção de artistas de pele preta, melanina acentuada ou pouco acentuada, não interessa, mas de pele preta. Ela está interessada nessa produção e no que esses artistas fazem. Num primeiro momento, eu não olhei para artistas não negros que fazem esse tipo de dança, que têm formação nesse campo e que produzem. Não foi meu foco não foi esse, porque existem muitas pesquisas, muito mais até, de pessoas não negras falando das culturas negras e de releituras de danças tradicionais, populares, etc., para o palco, do que com protagonismo de artistas pretos e pretas e pretos. Então, o meu interesse foi, de fato, olhar para pessoas como eu, por exemplo, artistas como eu. E para a pesquisa atual, eu parto desse questionamento, né, eu parto desse compilado, né, desse estudo sobre esses corpos da Arqué Negra, para pensar uma poética da Arqué Negra. E o que eu quero dizer com poética? Eu estou chamando de poética, mas pode ser que daqui a uns meses eu não use mais a palavra poética, compreendendo que, né, eu sei que a poética tem todo um histórico, né, ela vem de toda uma herança também aristotélica, enfim, mas que hoje não, né, de uns anos para cá, a gente vai reformulando o sentido de poética, né, mas compreendendo o quê? Eu retorno para um campo tradicional de estudo e que vai inspirar muitos artistas da dança, que são que é a comunidade terreira, né? Não só a Muniz Sodré, como não só a Muniz Sodré, como a Leda Maria Martins, Inaicira Falcão dos Santos, e outros inúmeros estudiosos e pesquisadores e artistas mais velhos do que eu, né, que vieram antes de mim, Beatriz Nascimento, né, aí a gente pode expandir para o campo da história, das ciências sociais, né, Lélia Gonzalez, enfim, vão olhar para as comunidades terreiras, vão olhar para as irmandades de Nossa Senhora do Rosário, para as irmandades dos pretos, enfim, né, que vão se formar aos arredores de igrejas, né, para comunidades mais tradicionais negras, e dizer que dentro dessas comunidades, né, desses quilombos, a gente vai encontrar ali uma forma de vida e de vivência muito mais africanizada, resguardada, né, mais próxima de uma herança africana, né, e muitas vezes que só tem aqui no Brasil, que nem mais lá no continente africano a gente vai encontrar a língua, vai encontrar os elementos, os objetos, né, os adornos, porque foi se perdendo tudo. Então, pensando que a escola da dança afro, né, todo mundo aqui sabe o que é dança afro? Quando fala dança afro, todo mundo sabe o que é, do que se trata? O que vem na cabeça de movimento? Sintam-se à vontade para abrir o microfone, gente. E a câmera. E a câmera. Todo mundo já ouviu falar de dança afro. Eu vou partir do pressuposto que todo mundo sabe o que é dança afro. Sim, não, tá. Dança afro, afro-baiana. Já ouviram falar? Por exemplo. Ou de uma dança afro carioca, que é do Rio, mas eu sei que no Brasil inteiro tem.
eu parto de uma concepção, né, que eu vou compreendendo, de que uma das pessoas que instituiu a dança afro no Brasil, que estabeleceu a escola da dança afro no Brasil, foi Mercedes Batista. E eu parto muito de um apontamento que a minha atual orientadora faz. Na graduação, eu fui orientanda da minha pesquisa, que foi, na verdade, o pontapé inicial para tudo isso, que foi a Inaicira, e no mestrado e no doutorado, eu sou orientada pela professora Mariana Monteiro. E a Mariana tem um artigo super bacana e interessante, que ela vai falar da dança afro de Mercedes Batista. Ela tem um documentário também, onde ela vai dizer que a Mercedes é a criadora de uma dança moderna brasileira. Né? O que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que Mercedes Batista, ela criou uma metodologia, uma técnica, digamos assim, teve gerações, né, a última geração viva, muitos ainda estão vivos, mas eu acho que a última geração formada por Mercedes, talvez, e continue atuando, seja o Charles Nelson, no Rio de Janeiro. O ano passado, pude fazer uma aula com ele aqui em São Paulo, que ele veio para a Bienal Sesc de Dança, passou por São Paulo e deu um workshop muito rápido, mas eu já conhecia ele de anos atrás. Então, a Mercedes, ela criou aí gerações de bailarinas que se espalharam para o Brasil inteiro e pelo mundo, né? No documentário Balé de Pé no Chão, mostra muito bem isso, é um documentário que está no YouTube. Então, na Bahia teve também um outro movimento muito forte, principalmente na década de 70, né, com a vinda de Clyde Morgan, e também com a instituição dos afoxés, etc. e tal, que foi aí o boom do movimento da dança afro-baiana, também com uma escola muito distinta, mas eu considero a escola da Mercedes Batista como uma escola de dança que ganhou o mundo, ganhou o Brasil, se popularizou, né? Ela começou a coreografar comissões de frente para o carnaval, né? Tem uma comissão de frente da Portela, se não me falha a memória, em homenagem à Chica da Silva, que foi ela quem coreografou com a companhia dela. E onde que Mercedes Batista vai se inspirar para desenvolver a escola de dança afro dela, né? Ela teve uma experiência, veja o documentário, conheça a história de Mercedes, mas ela trabalhou durante algum tempo, alguns anos, com a Catherine Dern, nos Estados Unidos, e a Catherine tem todo um histórico, antropóloga, bailarina, diretora, visionária. Ela estudava as danças afro-haitianas, né, afro-caribenhas, do sul dos Estados Unidos, enfim, e tinha uma companhia de dança voltada para a produção e criação de espetáculos que falassem da história do povo negro, né? Então, imbuída dessa experiência toda, a Mercedes volta para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Ela é amiga do antropólogo Edson Carneiro, a tia dela é filha de santo do Joãozinho da Gomeia, meu tataravô, né? E aí ela começa a frequentar as festas lá, observar, enfim, e ela tem bailarinos que são filhos de santo do Joãozinho da Gomeia, e ela começa a fazer o que a Catherine faz nos Estados Unidos, mas pensando no Brasil, pensando as nossas heranças africanas aqui. Então ela vai para o candomblé, se inspirar nas danças, na toda a estética, em toda a movimentação que existe lá dentro do candomblé, para estruturar as aulas dela de dança afro e os espetáculos. Pois bem, isso é década de 50, 60, Brasil. E isso se pulveriza. Até hoje, né? É muito comum quando a gente vai pensando dança afro, não dança africana, tá? Quando a gente vai ver trabalhos ligados à dança afro-brasileira, né, que vem um pouco dessa linhagem Mercedes Batista e também da Bahia, né, Balé Folclórico da Bahia, por exemplo, é um exemplo de tipo de trabalho que vai olhar
para as danças da tradição para fazer isso, mas existem outras companhias, né, na Bahia, não tão, como eu vou dizer, com um trabalho distinto do balé folclórico, mas que também vão olhar para as danças da tradição para poder fazer suas criações, né, da tradição de terreiro. Então, eu retorno para as comunidades terreiros para pensar essa poética, né? Então, eu pego hoje e me pergunto, bom, será que só a releitura de movimentos, né? Só eu utilizar alguns elementos que eu vejo lá, a musicalidade, né? A música ao vivo, a percussão, etc. e tal. Isso já diz para aquele bailarino, aquele intérprete criador, aquele criador-intérprete. Será que aquilo já faz com que quem trabalhe com esses elementos compreenda um todo que tem a ver com uma experiência pedagógica, ética, estética, de dentro de uma comunidade terreiro? Será que as pessoas que praticam essas danças, elas compreendem a dimensão de mundo que envolve tudo isso? Elas compreendem o que leva o mover daquela maneira? Elas compreendem o que faz com que aquilo seja daquela forma ou não? Eu parto um pouco desses questionamentos. E aí eu olho para o espaço da comunidade terreiro para pensar poeticamente esse espaço, né? Entendendo que o espetáculo de dança, fazendo aproximações da experiência de dança, né? De um aprendizado de dança, de uma apreensão de dança, de um se iniciar no mundo da dança, eu vou aproximar da ideia do você se iniciar dentro de uma comunidade terreiro, se você não nasce dentro dela, né? Partindo desse pressuposto. Também uma ideia que no meu mestrado eu jogo e não tive tempo de desenvolver, e que agora eu estou repensando, né, e estudando mais aprofundadamente sobre isso. Então, qual que é a grande questão das poéticas da Arquia Negra? É compreender a perspectiva de mundo relacionada a tempo, a espaço, ao entendimento de pessoa. Corpo é uma palavra que eu estou retirando também da minha, conforme eu vou compreendendo, vou lendo, vou trocando com outras pessoas da tradição e que também estão na academia, eu vou compreendendo que falar de corpo não necessariamente você está falando da concepção de ser, de pessoa dentro da tradição, que te compreende na totalidade, porque quem separa o ser humano, né, em alma, corpo, pensamento, é o Ocidente, né, essa escola racionalista, digamos assim, né, que vai nos separar, né, e hoje ela quer juntar, né, dizendo que está sendo super inovadora, mas é mentira, porque quando esses povos vêm para cá e os povos que aqui já estão são a integralidade, né, são simplesmente, eles são desconsiderados, né, eles são animalizados, né, são objetificados, enfim. Então, é pensar numa poética que vai, na verdade, que o que interessa mais hoje do que fazer uma releitura do movimento, fazer uma releitura dos elementos estéticos que você encontra dentro da comunidade terreiro, né? Mais do que fazer uma releitura da musicalidade, do canto, da voz, é você, de fato, compreender o que move, o que gera tudo aquilo, né? Que gera tudo aquilo. O que vai fazer com que, sei lá, a minha relação em sala de ensaio com aquele bailarino, em sala de aula com os estudantes, se deem de uma outra forma, né? A Inaicira, ela tem uma proposta pluricultural de dança, arte e educação, que parte também dessa questão pensando corpo, ancestralidade, a história individual
de cada pessoa ligada à sua história ancestral, né? E eu entendo esse trabalho que eu venho fazendo como uma espécie de continuidade, né? Como um passo, né? De continuidade a isso que ela está propondo de algum modo e que outras pesquisadoras, outros pesquisadores também vêm fazendo, né? Mas no meu caso também tem um outro recorte, que é pensar a cultura de origem banto, né? Congo-Angola. Então eu vou me ater, né? Eu brinco que a coluna vertebral da minha pesquisa é o pensamento Banto-Congo, né? Que é trazido para o Ocidente pelo falecido finado pensador Busenki Fukiao, né? A primeira pessoa a ter contato com ele ou a falar sobre ele que eu tenho notícias no Brasil é a finada Makota Valdina Pinto, que era Makota num terreiro de Candomblé Congo-Angola na Bahia, e hoje atualmente a pessoa que mais tem falado sobre o trabalho de Fukiao, que traduziu duas obras dele, e a tese dele é sobre essa tradução, é o Tigana Santana, que também é ligado à tradição congo-angola, enfim. Então, como eu estou me referenciando a essas heranças no Brasil, eu estou me atendo a esse pensamento, né, a esse entendimento de mundo, né, como o Foucault vai falar, modos, é um sistema pensamento de vida e de vivência, né, onde o aprendizado todo, né, os princípios, os fundamentos, eles vão se dar através dessa experiência prática, né, e fazendo correlações e tramando, né, o que desse pensamento está estabelecido no Brasil dentro de uma comunidade terreira, né, enfim, no caso a minha comunidade terreira, em que medida isso está presente lá, e de que maneira a gente pode transpor isso, pensar numa espécie de transposição, ou numa espécie de estabelecimento, ou desvelamento, né, para um trabalho cênico em dança. No que isso vai configurar no final, no que isso vai ser no final, não interessa. É o caminho que é o que importa, de onde eu parto. É ter consciência de que é possível se fazer outras escolhas estéticas, artístico-pedagógicas e poéticas para se pensar a construção da dança. Não é negar também totalmente o que a gente tem já de saber, de contribuições na dança, mas não é um negar, mas também é um jogar, né? Eu entender em que medida essas experiências, digamos, hegemônicas, né, brancas, que não são ditas brancas, mas que você sabe que vem de uma herança euro-ocidental, em que medidas isso dialoga ou não, negocia ou não, joga ou não com esse outro lugar de produção artística, de produção de conhecimento e de saber. A encruzilhada se faz presente o tempo todo, né, como operador conceitual, né, aprendido na ontologia Nagô e Banto, como muitos estudiosos vêm fazendo, desde Leda Maria Martins e o próprio Muniz Sodré, décadas atrás, até atualmente os mais famosos, digamos assim, o Simas e o Rufino, né, vem falar de pedagogias encruzilhada, mas o professor Eduardo Oliveira já falou disso, né, em Filosofia da Ancestralidade, que é um pesquisador lá do Ceará, né, na encruzilhada como local de fusões, confluências, cruzes, desvios e transformações, né, e aí eu vou compreender, né, eu vou aprender ela para uma possível análise do estudo, né. Enquanto metodologia é sempre ter a consciência da prática, né, entendendo a prática, né, entendendo a metodologia da pesquisa prática, que é também pesquisa de campo, que eu vou compreender essa pesquisa prática como pesquisa de campo, né, e o que é esse campo, ou quais são esses campos? É a prática artística, a prática artístico-pedagógica em dança, e a
minha prática, minha vivência também com a comunidade terreira, né? Eu falo vivência porque eu também sou, da mesma forma que eu sou uma insider, né? Eu sou uma artista da dança, sou uma artista docente, eu também sou uma monenquice, né? Eu também faço parte de uma comunidade terreira. Então, tudo isso tá na minha prática, no meu campo, e vai reverberar na escrita, né, na articulação toda com as revisões bibliográficas possíveis, né? Enfim. E enfim, não estou sozinha, eu acho que nessa discussão, não estou sozinha, tem outras pessoas que têm estudado, se debruçado sobre isso, não talvez com esse mesmo nome, não dessa forma, mas Moninquice é a pessoa iniciada na tradição congangola, para quem não sabe, ou Morixá na tradição Queto-Nagô, né, e assim vai. Não estou sozinha nesse tipo de pesquisa, tem outras pessoas que estão estudando, estão pesquisando, e tem uma outra contribuição super importante que me faz pensar sobre tudo isso, que é a questão das motrizes culturais, né? Motrizes culturais, um termo aí cunhado pelo professor da Unirio, Zeca Ligiero, que desde os corpos de Arqué Negra, eu e meu grupo, né, enfim, outras pessoas, a gente não utiliza mais matriz, porque não nos interessa a matriz, né, enquanto forma, enquanto estrutura. Nos interessa a motriz, né, que é aquilo que vai nos fazer mover a força motor nessa compreensão. E o Zeca, ao falar sobre as performances afro-ameríndias, ele vai falar das motrizes culturais, né, e vai lá também discorrer sobre os processos que envolvem essas performances, né, enfim, vai elencar cinco características importantes, né, para você reconhecer a questão das motrizes, enfim. Então, é pouco por aí. E não hegemônica, novamente falando, porque se trata aí de saberes, de conhecimentos, né, de formas de se estar no mundo, de se viver na arte, enfim, que está à margem, né, que ainda não são reconhecidas com a mesma equidade que essas artes, né, ou essas produções oriundas desse pensamento eurocidental ou branco estadunidense. Eu falo branco estadunidense porque existe a black dance, né, americana. E isso nunca nos é falado, ensinado em escola de formação alguma, né? Quem estudar Alvin Ailey, Catherine Durham, Pure Primos, Judith Jameson, Thomas de France, Bill T. Jones, talvez Bill T. Jones, mas mesmo assim, né? As pessoas não falam dessa produção negra americana na dança, né? De uma dança moderna, né? A Black Dance. A gente só fica, né, sabendo do que Dixie Church, né? Mercy Cunningham, enfim. Então, eu sempre friso o branco, né? Sabendo que o branco está suprimido, subentendido, porque faz parte, né, de um entendimento daquilo que é normativo, daquilo que é considerado padrão, né? Enfim. E acho que é isso, a gente abre para conversar. Falei demais. A gente abre para trocar, conversar. Gratidão, Canzelu. Realmente, Suzana estava falando aqui no chat, muitas riquezas, e que essas riquezas cheguem na nossa faculdade, né, na licenciatura em dança, que é algo que a gente tem sentido. Vai chegar, gente. Uma hora vai chegar. E uma das coisas assim que a gente está passando por um processo na faculdade, né, falando assim um pouco da nossa licenciatura em dança no IFB,
é que a gente está passando por uma reatualização do PPC. Então, como é importante a gente estar com esses conhecimentos, né, para trazer isso, para que possivelmente isso seja aderido aí na nossa faculdade. E aí, se alguém quiser fazer perguntas, colocar no chat ou abrir mesmo o microfone, gente, roda de conversa. Pode se sentir muito à vontade. Eu queria abrir aqui, primeiro, muitas coisas que eu queria falar, mas eu vou escolher. Como você é professora, né, aí em São Paulo, eu queria, isso que a Gisele começou falando, sobre esses saberes, né, como você vê isso aqui em Brasília, só para contextualizar, no IFB nós temos essas disciplinas de danças, história da dança, a gente tem história da dança 1, história da dança 2, a gente tem dança moderna, e realmente, assim, a gente viu Mercedes Batista e Catherine Dunham, né? E agora, na disciplina de dança contemporânea... Não, Não. A gente, assim, profundamente não. Pelo menos na minha turma. E aí, enfim... E aí, o que eu estava até pensando, a gente está escrevendo um ensaio sobre conceitos de dança contemporânea para o Titio Buiati. E aí, como a gente teve contato com vários saberes novos, né? Tipo assim, por exemplo, eu não sabia que existia a École de Sables. Não sabia. Então, assim, foi pelo trabalho da Luciane Silva que eu fui saber. E aí eu fui atrás de ver vídeo e, enfim, me encantei. La Madame, La Mother of Modern Dance. Considerada a mãe da dança africana, da dança moderna africana. Tem a Irene Tassemblé-Dó também, tem um documentário muito bacana chamado A Dançarina de Ébano, e nesse documentário aparecem vários dançarinos do continente africano incríveis, assim, tanto, sei lá, enfim. Uhum. E a gente também teve a oportunidade de assistir, né, o Sesc TV, que foi de 2019, a curadoria da Gal Martins, né, que trouxe tanta coisa assim que eu falei, mano, tem alguma coisa errada assim, né, que a gente não vê, como assim? E aí, trazendo assim para a docência, já que hoje é o Dia dos Professores e a gente está se formando professores, né, parabéns para todos. Como a gente, né, porque é urgente esse currículo entrando e a gente trazendo esses saberes como reprodução de saberes, e sabendo, assim, que a gente está nessa faculdade com um semestre de danças do Brasil, que aí a gente tem na ementa saberes afro-ameríndios, mas eles dividem o pouco tempo que tem com a história do Brasil, que vem com Dalal, trazendo o balé do Roya. A gente tem esse pouco tempo para estudar saberes hegemônicos do mesmo jeito e pouca coisa, né, em danças do Brasil. E aí, como você dá essa aula de danças do Brasil? Não sei se você ainda dá essa aula aí em São Paulo, na Faculdade de Danças do Brasil. Como você vê isso para cá, né? Como que a gente consegue, né, assim, de estar em discussão do PPC, enfim. Eu vejo que não é criar uma disciplina, não é uma coisa que vai ser transversal, é uma coisa que tem que estar em tudo. Então, não é assim, vamos criar mais disciplinas. Não sei se me fiz entender, assim, essa pergunta. Qual é a pergunta, por favor? Como você vê essa inserção que a gente tem que ter no currículo de saberes não hegemônicos? Olha, eu acho que da minha observação de alguns currículos, né, de faculdades, licenciaturas, né, eu dei aula numa licenciatura numa faculdade privada, que realmente era uma lástima, é uma lástima, porque chamadas danças brasileiras, era um semestre, 2 horas por semana, durante um semestre, danças afro, a mesma coisa, e tinha uma outra disciplina chamada dança afro-linguagem, onde você tinha que fazer
o intercâmbio com as culturas indígenas, também era um semestre só, né? Eu dei essas disciplinas. E quando eu dei dança contemporânea, eu revi, na verdade, o plano de aula que se propagava, né, pelos professores, eu reformulei, né, a ementa eu não mexi, porque não se muda ementa, mas as referências bibliográficas e as referências de trabalho prático, eu modifiquei, justamente por entender que aqueles estudantes, aquelas estudantes, elas já tinham uma experiência com aquele tipo, uma aproximação mínima com um tipo de linguagem do que vem a ser dança contemporânea, que dança moderna. Então, eu fiz essas reformulações. Mas o que eu entendo, vou falar enquanto professora, é que é isso, né? Se o trabalho de um professor, de um docente, é também ser pesquisador, é também fomentar aí a orientação e ampliação de repertório, né? Cabe a ele sair do seu lugar de conforto, né? E possibilitar de fato a troca e o aprendizado, tanto com aquele corpo docente que está discente que está diante dele, que está lhe dizendo coisas, como com o que está acontecendo de transformação e mudança no mundo, né? Eu sei que é super árduo, principalmente quando você tem um corpo docente que é muito mais velho, né, que vem de um pensamento, ou de uma formação, ou de um entendimento que não quer abrir mão daquilo que ele já conhece, né, são professores e professoras que entram em contradição, e isso a gente encontra em quaisquer espaços, em quaisquer lugares, infelizmente, né, você abrir mão de algo, ou reconhecer que você precisa aprender algo novo, né? Você precisa se reatualizar a todo instante, é muito complexo, né? A gente, às vezes, tem o discurso de falar, na dança e nas artes, isso, né, pensando no teatro pós-dramático, dança contemporânea, pós-moderna, temos que sair da zona de conforto, né? Vamos mudar os padrões, então muda o padrão. Quer mudar mesmo? Vai doer, vai ser conflituoso, vai te fazer pensar um monte de coisa, mas tá aí para isso, né? Então, enquanto professor, professora, enfim, docente, eu entendo que tem que ser um movimento do fazer cotidiano, essas práticas de rever, né? De aprender. O que está faltando? Ou se você nunca se questionou do porquê que você não aprende isso, ou se você nunca questionou por que você, em dança moderna, só vê um determinado aspecto da dança, também tem algo errado. Porque isso acontece com a maioria das pessoas. 99%, eu acredito, das pessoas não se questionam do porquê que... Quem questiona no primeiro momento é quem não se vê identificado, é quem não se reconhece naquela história. E isso não quer dizer que estão sendo vítimas, pelo contrário. Peraí, se eu sou a maioria num país, se eu sou a maioria numa sociedade, se sou eu que varro, eu que limpo, eu que mantenho isso funcionando, por que eu não estou me vendo nessa história? Por que o outro não questiona? Né? Então, isso já é um dado. E que eu acho que uma geração mais nova de pessoas vem propondo e vem brigando para essas mudanças, essas transformações acontecerem, mas ninguém quer abrir mão do seu lugar de privilegiado, né? Eu não conheço ninguém que diga e fale, eu vou sair do meu lugar de privilégio, de narrativa, e vou dar ouvidos e dar a ver a outras narrativas. Enfim. Em relação a ter essas disciplinas, né, quando eu coloquei da Lei 11.000, eu tenho que reler, né? Quando eu falei da Lei 11.000, gente, cadê? 11.645 de 2008, que é o ensino das culturas, história ameríndias, afro-brasileiras e africanas, é porque a gente tem uma LDB que garante isso. Da mesma maneira que a gente quer fazer valer a LDB para o ensino de dança na educação formal,
quando a gente presta concurso, quando a gente vai dar aula, a gente também tem que fazer valer essa outra LDB, né? Então, essa outra LDB é uma brecha para que, de fato, quando eu pense tanto transversalmente como pontualmente, eu acho que tem que ser, no atual momento que a gente está, tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo. Tem que ser tanto uma ênfase específica para, como também ser transversalmente, né? Foi até uma briga, não foi uma briga, mas foi um questionamento que eu levei numa outra escola que eu dei aula, que foi acolhida na época, que foi isso, eu fui chamada para dar danças brasileiras, eu tenho questões com esse nome, danças brasileiras, né, enfim, mas falei, vamos lá, e aí ouvindo, né, todo o currículo de formação da pessoa que faria os 3 anos do profissionalizante, eu vi que eu, a priori, danças brasileiras só estaria como uma disciplina durante 1 ano. E aí eu problematizei, eu falei, por que a matéria de criação, pesquisa e criação, não pode ser um professor de danças brasileiras dando? Porque danças brasileiras não é só uma cerejinha, não é só algo exótico para dizer que teve. Tem todo um pensamento por trás de como aquele corpo se move, tem todo um estudo, vamos chamar somático, né, para as pessoas entenderem, todo um estudo de corpo, né, tem todo um mover, e não é qualquer um que se move, não é qualquer um que dá conta. Isso, um estudo motriz, né, tem um porquê, e tem disparadores, digamos assim, provocadores, que podem te levar para um processo de criação. Mas não, para a criação chamar alguém ligado às artes orientais japonesas, que ficou com essa turma praticamente 3 anos, por exemplo. Então, e para mim isso é um jogo de valoração, né? O que está aqui, o que também leva para um outro estado de consciência de corpo, porque leva capoeira Angola, quem faz de fato capoeira Angola, com um bom mestre, uma boa mestra, vai sacar que é como yoga, é uma filosofia de vida. Você entra num outro estado e você se relaciona com o mundo de uma outra forma. Você adquire uma outra consciência de corpo, uma outra consciência de relação, mais do que corpo, de relação. Então, tem questões nas danças brasileiras, digamos assim, nas danças ligadas às culturas populares e tradicionais, que tem a ver com relação, tem a ver com corpo coletivo. E que essa herança euro-ocidental não trabalha com o corpo coletivo. Não trabalha com o corpo coletivo. Ai, si, escrita de si, conhecimento de si, cuidado de si. É um individualismo. Não é o eu sou pessoa, eu sou ser, porque existe uma comunidade. Porque eu onde e porque eu estou em relação o tempo todo. Sem a relação, eu não sou pessoa, eu não existo. Então, como que a gente, onde que a gente vai aprender esse tipo de saber, de conhecimento, que é contra-capitalista, que vai contra o sistema capitalista que a gente está, que vai contra tudo isso? Com esses saberes, essas poéticas, digamos assim, não hegemônicas. Porque é isso, a pessoa que faz parte de uma tradição, seja ela das danças pernambucanas, ou seja essa tradição mais africanizada, ela está o tempo todo em negociação, em diálogo com esse outro mundo nosso, capitalista, ocidental, enfim, né? Está vivendo na encruzilhada o tempo todo, enfim, jogando com isso o tempo todo, né? Agora, quem só vive num lado, né? Quem não está em jogo, vai aprender isso de que forma? Então, eu acredito que os PPPs, eles têm que, atualmente, ter esses 2 tipos de convívio, tanto disciplinas específicas. Eu reconheço que, apesar de tudo, na Unicamp, hoje eu não sei, mas no momento em que a gente fez Unicamp, né, a gente tinha ali, durante os 4, pelo menos durante 2 anos, eu fiz mais, né, porque depois viraram optativas, né, você tinha ali um tempo estendido e dilatado para estudar
as danças do Brasil, fazer pesquisa de campo, etc. e tal, muita gente teve ranço, muita gente não gostava. Enfim, aí são processos que a gente tem quando a gente está em formação, né? Ah, eu não gosto de balé, então eu tenho trauma das aulas de balé da faculdade, mas tinha gente que adorava. Mas, enfim, é que eu fui. Enfim, naquela época não se falava em assédio moral, não se falava em nada, né? Se fosse hoje em dia, né, a gente ia ter processado um monte de gente, né? Um monte de professor. Ai, tá gravado. Feliz Dia dos Professores, gente. Professores, gente, é isso, gente, tem que ter reflexão. Professor não pode ser autoritário e tirano. Isso eu aprendi. Como não ser, muitas vezes. Como eu não devo ser. Enfim. Que é o que eu tento pensar no diálogo, né? Mesmo quando há um conflito, né? Mesmo quando a gente não concorda com as mesmas ideias, não tem problema, né? Mas como ser de uma forma respeitosa, né? Enfim. E é que eu sofri humilhações públicas na minha formação em dança, em alguns momentos. Eu não sou a única, outras pessoas também, enfim. E hoje eu ouvi à tarde eu ouvi uma fala de uma educadora, né, uma humorixá de um terreiro de Salvador, que ela falou sobre isso, né? Ela falou: as escolas hoje, elas são espaços de muita opressão, né, que reprimem, que oprimem, que te, enfim, que vão cometendo epistemicídios, né? Vão cometendo genocídios simbólicos, né? Subjetivos, né? Enfim. E de fato isso acontece, né? De fato isso acontece, infelizmente, né? Enfim, acho que todo mundo aqui passou por alguma experiência minimamente traumática ou não, né? No período de formação. E, infelizmente, a área da dança é uma área que a gente sabe, né, fora da academia, né, quando eu falo academia é o espaço da universidade, né, das faculdades, mas quando a gente olha para as escolas de dança, né, para as academias de dança, né, fala como no interior de São Paulo, quando a gente olha para os festivais de dança, né, que ainda existem, né, a lá RV, a lá Anã, em tudo isso a gente vê que é isso, né, é um pensamento é a reprodução da questão da colonização, né? É a colonialidade atravessando o tempo todo, né? Então, eu acho que quem faz uma licenciatura, quem se propõe a estar numa licenciatura e uma licenciatura em dança, ela tem que rever todos esses processos, né? O papel é rever tudo isso, né? É compreender a responsabilidade que é você formar um educador, um professor, uma professora, uma docente, enfim. Bacharelado também, né? Formar artistas comprometidos e responsáveis, né? Artista não é um ser pirado, louco. Isso é ridículo. Achar que um artista não tem que ser comprometido, né? Enfim. E que não há relações pedagógicas entre artistas, né? O fazer artístico, ele é pedagógico também. Eu demorei muito tempo para compreender isso, mas é fato. É diferente de uma sala de aula? É diferente de uma sala de aula. Mas numa sala de ensaio ali tem sim relações pedagógicas, né, relações éticas, enfim. Não sei se eu te respondi, mas falei demais de novo. Obrigada. Gente, mais alguém quer abrir o microfone, mostrar sua cara? O Yati quer falar. Sim. Eu quero falar também. Pode sim. Oi, Edson, mostra sua cara. Minha cara não tá boa, mas eu vou mostrar. Tá não fez a barba hoje? Não fiz, mana, Mucuyu. Mucuyu. Zambi, mana. Então, vamos voltar para a primeira fala, né? Para aquela primeira fala lá. Vamos voltar ao termo artivista, porque eu acho que é importante situar esse termo e eu acho que ele se desdobra em todas essas questões aí de PPC, de posicionamento de discente, de posicionamento de docente, né?
Fala aí pra gente. Qual é o seu incômodo? Só para saber se é o mesmo incômodo que o meu. Eu não sei se eu tenho incômodo. Eu não sou uma, eu sei que é um termo, né, cunhado, pensado, enfim, tem várias pessoas que se filiam a esse termo artivismo, né? Eu não me filio a esse termo, né? E o que talvez me incomode é pensar que a gente tem que separar a questão da responsabilidade do comprometimento com o fazer, com o pedagógico, e colocar numa caixinha de artivismo ou de militância educacional, ou, sabe? Talvez isso, né? Quando eu falei que eu não sou ativista, é por essa razão. Eu faço arte, eu faço dança contemporânea. A questão é que algumas pessoas vão olhar o que eu faço e vão querer enquadrar, né? Meu grupo vive isso constantemente. A gente viveu isso recentemente agora, quando a assessora de imprensa que vai divulgar o nosso trabalho, divulgar a nossa amostra, olha superficialmente para a nossa temática ou para minha cara preta, e que é um slogan que se enquadra, é arte periférica, é arte isso, é arte aquilo. E não é bem assim que as coisas funcionam, né? Sei lá, estou falando da flor azul que brotou no meu jardim. Sim. As escolhas que eu fiz poeticamente, muitas vezes o público nem vai reconhecer, nem vai saber, ou o público nem está interessado. Sim. Né? Mas eu sei quais são essas escolhas e talvez os olhos mais iniciados também vão reconhecer, né? Então é nesse sentido que eu falo, não sou ativista. Agora, se vão reconhecer que as escolhas que eu faço, por onde eu transito, ou os festivais e mostras que vão acolher meus trabalhos são festivais que têm um discurso evidente de um comprometimento, de uma responsabilidade para com a sociedade, para com uma transformação do meio, legal, né? Enfim. Agora, eu acho um pouco, às vezes, perigoso ficar. Por isso que eu falei que toda escolha ela é política. Sim. Não necessariamente eu estou militando por algo, mas toda escolha é política. E se eu acho que não, se eu acho que não que toda arte seja política, não é isso. São coisas distintas. Mas toda escolha ela é política. Então, se eu não escolho, eu não questiono, por que no meu currículo de formação eu só aprendi sobre coreógrafos brancos e brancas, e aí quando alguém me questiona, eu falo, mas não tem, é mentira, tem. Tem, dá uma googada, hoje tem Google. Vai pesquisar. Tem. Você que nunca se questionou ou nunca se perguntou por que não é evidente, por que não está claro. E, enfim, e isso a gente vai desdobrar em outras camadas, né? Sim, né? Vai direto ao encontro. Assim, eu acho que normalmente se vincula muito a arte que é produzida pela Canzelu Muka como uma arte artivista, porque a própria posição que a Canzelu ocupa dentro da sociedade é uma posição que é resultado de um engajamento político, que é resultado de um engajamento de ideias, que é o resultado de um enfrentamento, e todo esse processo tem cara de ativismo para o que se costuma chamar naturalmente, assim, de maneira comum, digamos assim, de ativismo, né? Eu participei de uma palestra, moçada, super interessante, na verdade foi um curso inteiro, né? Um módulo de teatro negro, onde a Leda Maria Martins, que é essa pesquisadora que a Canzelu citou, ela traz aí um termo que é para, digamos assim, onde ela situa o que é o teatro engajado, o que é a cena engajada da cena que não é engajada. Então, ela coloca toda a cena no lugar político, porque está em diálogo com a sociedade, mas ela diferencia aí a cena engajada da não engajada. E a engajada, ela vai essa encenação que ela se aproxima mais da performance,
né? Ela tem um diálogo mais direto, verdades precisam ser ditas, a violência ela aparece de maneira menos poetizada, mais escancarada, mas essa outra arte, que também aborda conceitos políticos, não deixa de ser uma arte ativista, né? Então, esse termo artivismo, ele é meio... Eu não sei, ele me incomoda por isso, assim, porque parece que ele separa arte de ativismo, cria uma outra caixinha para o artivismo, e quem está nessa caixinha não faz só arte, ou não, quem não está, enfim. É a velha história das caixinhas, sabe? Posso falar só um pouquinho, porque quando a gente pensou sobre isso, o que eu penso sobre isso é não querer dizer se alguém é ou não, mas dentro dessa ideia de artivismo, eu vejo pessoas que inspiram outras pessoas a algo. Então, a transformar algo na minha vida, algo que pessoas que me fazem perceber coisas e me questionar. Então, assim, o ativismo não necessariamente, na minha visão, ele vai enquadrar alguém, mas ele é um pensamento e a gente, dentro desse pensamento de transformação através da arte, né, de questionamento através da arte, nós temos personalidades que nos inspiram a tentar também fazer algo, sabe? Professora Canzelu, boa Eu noite. queria. Flávio Guimarães. Aqui é a Isso. Luíse, pode falar, depois eu falo. Então tá, licença para entrar. Sou do Instituto Federal de Aparecida de Goiânia. Professor, eu acho muito interessante quando você fala da dança contemporânea e de como que as pessoas montam isso e da importância que a Mercedes Batiste tem, né, na dança contemporânea de matrizes ou em diáspora africana. E aí, só que aí a gente tem que ressaltar uma coisa, quando a gente coloca muito esse nome do contemporâneo, tem muita gente na contemporaneidade que usa desse nome para legitimar uma dança que não é de matriz africana ou que é qualquer outra coisa que não dança afro-brasileiro. Joga lá que é. E aí, quando a gente fala de dança afro-brasileira, eu achei muito, muito inteligente você falar que não tem uma só vertente de dança, né? Porque é isso, ela teve uma matriz, mas que hoje ela já reverbera em várias áreas, inclusive nas danças urbanas, tem vários resquícios dela. É isso, só para complementar. E aí, quando a gente fala dessas danças de matriz africana na educação, a gente também tem que perceber, assim, enquanto aluna, que isso não é obrigação só dos professores e professoras, mas da gente também, enquanto alunas e alunos, para buscar conhecimento, para a gente também poder estar trabalhando isso nos nossos estágios. No IFG, a gente tem bastante abertura para que isso aconteça. Então, assim, a gente pensar nessas pequenas coisas, né, que a mudança ela não vem de cima para baixo, ela não vem diretamente da academia, mas sim das pessoas que estão ali dentro e de como a gente encontra essas frestas para a gente estar caminhando para o futuro melhor, porque é igual a professora falou da questão do balé, tá? Balé foi falado que é lindo, tal. Muita gente da periferia fala que quer fazer balé, as meninas, mas muitas vezes elas querem fazer esse estilo de dança porque está impregnada, porque esse é o bonito. Elas nem conhecem de si, da sua cor. Então, de como que a gente usa dessa dança, sim, para fazer política, para fazer reconhecimento, para trazer ancestralidade. E tem uma galera aqui no Brasil fazendo muito isso. Tainara de São Paulo dá aula de afro ligado às danças de matriz africana. A Inaê de Salvador, ela faz uma abordagem muito interessante, que é só para mulheres, que é usando da vibração das iabás. Então, trabalhando essa questão do poder do feminino, do poder do útero. Então, várias formas contemporâneas da gente usar desses nossos conhecimentos ancestrais para trazer para a contemporaneidade. E aí a gente vê isso nos palcos, e isso não é nem 50% do que a gente trabalha enquanto movimento negro por trás, né? Então, é mais só esse complemento mesmo. E é isso, obrigada por toda a fala, obrigada pela partilha de todas, e estou muito feliz por estar aqui.
É isso, Flávio. São muitas vertentes, né? São muitas as escolas e muitas as formações ligadas a essas experiências negras, né? E pensando no campo também da educação, tem um trabalho bem legal de uma professora no Ceará chamada Pretagogia. Ela desenvolveu, que é da Sandra Aide Petit, ela desenvolveu uma metodologia para trabalhar nas escolas, né, de ensino formal, esse reconhecimento da ancestralidade, esse reconhecimento do corpo, essa valorização da cultura negra, né? Então, tem esse trabalho da Sandra Petit, Pretagogia, tem também o trabalho que a Kilson Oliveira vem desenvolvendo também nesse campo da pedagogia, né? Dentro da escola, eu falo dentro da escola, porque também a abordagem, a maneira como a gente vai caminhando e adentrando nesse espaço de ensino formal, às vezes, como diria na Isira, tem que ser pelé-pelé, né? Como que você vai apresentar, conquistar, né? Enfim, são só 2 exemplos para citar também, né? As possibilidades que algumas pessoas, né, fora do eixo Rio-São Paulo, né, também vem desenvolvendo, né, no trabalho, pensando essa pedagogia ligada ao saber em danças de origem afro-brasileira, né. E que é isso, né, as culturas negras brasileiras, afro-brasileiras, elas são gigantescas. Quando você vai para Minas Gerais, mesmo aí, né, em Goiás, né, a gente vai para os interiores, né, não é só esse imaginário de dança afro ligado ao que a gente vê em Salvador ou de uma dança africana, né? São outras características, né? Outras corporeidades. Né? Então, ver o quão a pluralidade é gigantesca, né? O próprio interior de São Paulo também, né? A gente tem aí, tem uma amiga que é baiana que ela fala da questão afro-sudestina, né, no sentido de que é um corpo diferente é uma corporeidade que se difere de quem está no Nordeste, de quem está na região amazônica, de quem está no Sul, né. Perguntas, eu vi que tem uma filhinha, né. Olá, boa noite a todos. A minha pergunta foi um debate da nossa aula com o professor Boiati, e você citou o seu trabalho do seu grupo, a escolha por pessoas pretas, né? Você teve alguma questão, uma curiosidade e de colorismo? Como que você lidou com o colorismo? Se teve alguma questão, algum entrave por conta do colorismo ou não? Eu não entendi direito a pergunta, você pode repetir? É porque você falou da escolha do grupo, né? Que foi por pessoas pretas. Em algum momento houve alguma dificuldade por questão do colorismo? Por alguns serem mais claros, outros não? Não. Por eu ser mãe de um menino de pele clara, eu não entro nessa discussão. Nesse aspecto, eu sou como os antigos do movimento negro, no sentido de que na década de 50, 70, foi uma luta fazer com que pessoas chamadas de pardas, mas que têm pai preto ou mãe preta, se reconhecessem enquanto pessoas pretas. Eu não vou destituir a pessoa que se identifica enquanto negra e negra pelo fato dela ter menos pigmentação do que eu, até mesmo porque já me disseram que eu tenho pele clara, eu fiquei chocada. Falei, nossa, eu não sabia que eu tinha pele clara. Enfim, e meus pais são 2 pessoas negras, né? A professora Nilma Gomes, ela fez uma fala que está gravada no YouTube, junto com uma outra estudante mais nova, ligada ao movimento negro atual, que discute colorismo. A professora Nilma falou uma coisa que eu falei, gente, é isso, sabe? Eu não me interessa aqui discutir quem tem pele clara, quem não tem pele clara, me interessa quem se reconhece enquanto negro e negra, enquanto experiência de negro e negro. Uma coisa que eu falei em sala de aula para os meus alunos, e eu coloco aqui para vocês, quantos aqui tem mãe negra e pai não negro? Quantos aqui tem pai negro e mãe não negra? Por que você se reconhece como negro ou você não se reconhece enquanto negro e negra? O que constitui a sua experiência?
Não vale falar da avó, da bisavó, porque minha bisavó era branca, e se eu falar que eu sou branca, vão falar que eu tô louca, né? Não vem com esse papinho, porque minha bisavó, era indígena, foi pegar. Não, nunca fale que foi pegada a laço, porque isso é estupro, isso é captura, né? Quando a gente vai estudar os ciclos da borracha, etc e tal, a gente sabe o quão as mulheres indígenas foram objetificadas e violentadas, etc e tal. Mesmo muitas mulheres negras, né? Então, assim, eu não entrei nesse mérito do colorismo, eu simplesmente escolhi 3 companhias que, coincidentemente, suas diretoras, fundadoras eram mulheres negras, são mulheres negras, e desenvolvi meu estudo. Cito na introdução, no pré-projeto, artistas não negros que dizem trabalhar com dança afro, com dança negra contemporânea, dança contemporânea negra, mas eu tinha pouco tempo para desenvolver o estudo e tinha que fazer o recorte, né? E eu já achei que 3 grupos já foi muita coisa para 2 anos. Então, quando eu vi, eu falei, eu tô com esse nicho, eu tô com esse grupo, tô com essas mulheres. Não que sejam companhias que só trabalhem com artistas negros e negras, não. Uma maioria acabou se configurando hoje que ela tem um elenco de pessoas negras e negras, mas a equipe toda dela não necessariamente é de pessoas negras e negras. A outra companhia, ela trabalha muito com bailarinos negros e também não negros, etc e tal. E o meu grupo, que tem gente preto como eu, tem gente não negra e tem gente que é não vou falar afro-indígena, mas enfim, tem gente de todos os tipos que a gente trabalha com as diferenças. E no caso do meu grupo, mais do que pensar só na estética, no fenótipo, o que nos interessa é o motor da criação, é a matéria-prima, é o que vai fazer com que a gente produza. Enfim, no caso, é isso, não é uma companhia que só falamos disso, só queremos trabalhar com pessoas assim. Mas a gente tem uma equipe que ela é, digamos, equilibrada enquanto questões étnicas, que é o que eu falo para as pessoas. Não adianta você ter um elenco só de gente preta se seu iluminador é branco sempre, se seu figurinista é sempre branco, se sua coreógrafa é branca. Não adianta você colocar no palco só gente preta. Às vezes pode ser o contrário, você pode ter uma equipe toda de criação, de produção de gente preta e um elenco que tem gente branca, ou não negra, ou indígena, enfim, né? Mas isso é a característica do meu grupo, como o meu grupo se constituiu mas eu tive experiências em companhias em que a maioria do elenco era negro e negra, e foram experiências muito distintas, muito diferentes. Numa dessas companhias, por exemplo, a questão toda em relação à discussão étnico-racial, de como a gente era tratado, de como era visto, não era nunca pauta. As pessoas me chamavam de chata quando eu reclamava de algo, quando eu fazia alguma observação que não era conveniente para elas. Então, tudo isso é muito relativo, né? Porque também cada um vai tendo consciência, construindo seus caminhos e se entendendo ou querendo entender no seu tempo. Né? Também não dá para eu forçar ninguém. Enfim. Luíse, pode falar. Eu estou pensando aqui em passar a palavra para a Manuela, assim, porque, na verdade, eu queria fazer um comentário e fiquei pensando dentro de outros lugares, mas eu acho que não cabe nesse momento. Então, eu vou passar a palavra. Oi, boa noite a todos, todas e todes. Gratidão pelo encontro de hoje, professora Canzelu. Também quero agradecer a todos e todas que estão organizando o evento. Eu sou professora daqui do IF de Maricá, trabalho com ensino médio, ensino teatro. E eu fiquei muito instigada quando você estava falando sobre a categoria corpo, né, no seu trabalho de agora, na sua pesquisa, que você está repensando, né, e interessante que ao longo da sua fala você foi falando de várias
categorias que você tem repensado, a poética, quando você falou da matriz, está usando motriz, né, por conta da pesquisa do professor Zeca Ligiero. Aí eu queria que você me falasse um pouco sobre como é que foi como é que está sendo essa questão de você ir, né, ao longo da sua pesquisa agora, né, no doutorado, você está repensando essas categorias, né? Como que você está repensando, por que você está repensando? Porque eu estou iniciando meu doutorado, então também, assim, eu fico aqui, caramba, né, quanta coisa, quanta trajetória ainda tem que passar, né, que vai sempre se modificando, mudando. É a primeira pergunta. A segunda pergunta é, você falou que na sua pesquisa não te interessa, né, o produto, mas o caminho, né, esse caminho que você está fazendo e que você também tem essa questão com a metodologia, né, que você como professora, você também está pensando na metodologia, e eu fiquei pensando, nesse seu trabalho, você tem a intenção de trazer uma proposta metodológica enquanto professora, para poder multiplicar essa sua prática também? Na sua pesquisa vai ter isso também? É isso. Bom, eu estou no segundo ano do doutorado, né? Acabando o segundo ano. Claro que força, que eu tô também. Eu tô no primeiro ano, tô desesperada. Desculpa. Não fica, tá? Porque depois muitas das minhas reflexões, né? Eu falo, né? Eu tenho meus interlocutores, né? Que no mestrado, se eu tinha um grupo de pesquisa com colegas, né? Que tinham ali temas semelhantes, que estavam envolvidos nas mesmas discussões que eu também fora da universidade, né? E no doutorado o negócio é mais solitário, assim, porque você tem, enfim, é um outro processo, né? E eu tenho meus interlocutores fora, muitas vezes são colegas de outras áreas, que estão fora ali do doutorado. O Buiatti é um dos meus interlocutores, o Catu, enfim, sempre foi, na verdade, né, desde lá da graduação, num outro âmbito, numa outra intensidade, mas ele tem sido um dos meus interlocutores. Meu companheiro esposo também é um outro interlocutor também, desde sempre, porque ele tem toda uma questão com uma pesquisa ligada às questões ameríndias, enfim, e também da tradição, né, também do candomblé. Então, ele é um dos meus interlocutores. Eu tenho outras amigas e outros amigos aqui de São Paulo, né, que já há muito tempo questionam, problematizam, né, várias questões estão ligadas às danças afro, outros só ligados à performance ou à dança contemporânea, enfim, mas que são pessoas que vão me ajudando, que vão colaborando nessa caminhada, né. Eu falo que eu tenho repensado essas categorias, porque uma das coisas que no mestrado já foi se revelando, né, que agora fica muito mais evidente, é que você tem que ouvir o que o material de pesquisa está te dizendo, né. Eu falei isso numa fala que eu fiz terça-feira, né, que alguém me fez alguma pergunta em relação a religiões arcaicas, o que Campbell, como eu vi a questão do mito, o corpo. Eu falei, mas o que é religião arcaica? É arcaica para quem? Não, são as xamânicas. Eu falei, mas se eu fosse uma Chacriabá, se eu fosse uma Machacali e praticasse o xamanismo, é arcaico? Né? Porque é entender que eu não posso mais pegar a lente, uma lente da filosofia X e aplicar sobre um outro campo filosófico, uma outra cultura, e ficar estabelecendo comparação, ficar estabelecendo tradução por comparação. Não é isso. Se eu estou me comprometendo a estudar a poética, uma ideia de poética a partir de uma comunidade terreiro, que tem seu sistema de pensamento, seu sistema mundo, né, que age de determinada forma,
que é de um determinado jeito, eu não posso querer entender essa comunidade com uma cabeça, né, e com a lente, enfim, por mais que eu ache que se aproxima, deleuziana, por exemplo. Eu vou falar Deleuze porque ele é meio modinha, né? Por exemplo. Mas se aquela comunidade, ela me conta uma história, ela me conta qual é o pensamento dela, eu nem vou falar filosofia, ela me conta o que ela é, eu tenho que partir disso. Então, por exemplo, eu começo a não querer falar de corpo, porque toda vez que eu ia pesquisar, qual é? Você tem que usar fenomenologia para falar de corpo. Por quê que eu tenho que usar fenomenologia? Quem disse? Então, eu vou pesquisar no trabalho do professor Eduardo Oliveira, Filosofia da Ancestralidade, como ele vai falar de corpo dentro do que ele vai chamar de filosofia da ancestralidade. Eu não acho corpo. Eu encontro a palavra corpo, mas a palavra corpo ligada a uma questão de Exu-Bará, Legbara, enfim, a constituição do ser. Ele vai falar da noção de pessoa. Aí eu vou para o cosmograma Bakongo, eu vou para a cosmologia Banto-Congo, do Foucault, eu não acho ele falando porque o corpo é isso, o corpo... Não, a pessoa, o ser, se constitui, está em relação. Então, eu pego e falo, bom, quando eu vou para o candomblé é a mesma coisa. Muntu é o singular de Banto. Banto são pessoas, são povos. Muntu é homem, é ser, né? Homem no sentido de ser, né? Não de gênero. Pessoa, Muntu é pessoa, Banto são pessoas. Então, e quando a gente dentro do candomblé fala Muntu, que nosso Muntu esteja, a gente está se referindo a essa carne como um todo, né? Então, estou revendo isso, então não faz sentido. Então, eu também tenho que mudar como eu penso e como eu me referencio nesse sentido, né? Porque a pesquisa, os materiais, as materialidades, né? Aquela cultura, aquele sistema de pensamento está me contando coisas. É o mesmo que eu querer estudar cavalo marinho e ficar com a cabeça do balé clássico. Eu vou falar balé porque o balé todo mundo conhece, né? Está no imaginário de todos nós, né? Fizeram um trabalho tão bem feito, só um ebó agora para tirar isso da gente, né? Como diria o professor Sidney Nabi, um ebó epistemológico para a gente esquecer. Mas, assim, até a criancinha que nunca viu, né? Como o Flávio falou, né? Tem esse imaginário, né, da bailarina, né, enfim. Então, assim, eu vou ver um cavalo marinho, eu não posso falar que aquele trupé, que aquele pé, que aquele mergulhão é o quê? Mergulhão, eu vou falar que é o quê? Glissade? Nem sei mais, gente, o vocabulário do balé meu tá todo enferrujado. Um mergulhão, vocês sabem o que é mergulhão, né? É a entrada da roda, minha câmera tá caindo. É a entrada da roda para dançar o cavalo marinho antes das figuras chegarem, né? Eu vou falar que o mergulhão é o quê? É um tombé para deburrer? Porque o tombé para deburrer do cavalo marinho não dá, né? Eu vou virar para o brincador, vou virar lá para o mestre e falar, nossa, como é o nome disso, né? Dizem, né, a galera das ciências humanas que se chama conceito êmico, né? Que é quando eu parto do conceito que o campo me dá, né? Então, no mestrado, a minha própria orientadora falou isso. Então, parta do conceito êmico que cada companhia trabalha. Estou trazendo isso para o doutorado. Estou olhando para o... Estou me inserindo, estou lendo, então estou chegando em repensar esses termos. Será que cabe, não cabe? Por que cabe? Por que não cabe? Né? E em relação a uma proposta metodológica, não tem essa pretensão. Porque eu acho que muitas propostas metodológicas já existem, já estão dadas, né? Não quero inventar nada novo, pelo contrário, eu acho que quando eu entro numa sala de aula hoje para dar aula, o que eu faço é uma junção de saberes e experiências que eu fui passando ao longo de toda a minha vida, de toda a minha formação, eu fui vendo, isso funciona para trabalhar tal coisa, isso não é legal.
para dar uma aula com tema assado, eu vou me fazer valer de tais elementos, que é um pouco o que eu de alguma maneira, é o que eu achei, que eu acho muito interessante quando eu li aquele livro da professora Renata Lima e Silva, que é da Federal de Goiás, o Corpo Limiar Encruzilhada, quando ela vai narrar a trajetória dela, né? Ela faz uma sistematização do processo dela, é diferente de metodologia, né? Quando eu crio uma metodologia, quando eu tenho essa pretensão, eu estou mais, digamos que, fechado ali, né? No modo de como vão se estabelecer os caminhos, os procedimentos. Agora, quando eu sistematizo um processo, eu entendo como uma forma diferente. Então, talvez o que eu faço particularmente é sistematizar as aulas que eu dou. Para dar uma aula assim, eu sistematizo de um jeito, para dar uma aula assado, sistematizo de outro. Agora, a priori, eu não tenho muito essa pretensão na pesquisa de doutorado. Mas hoje é outubro de 2020. Pode ser que quando eu qualifique, eu não sei, né? Porque a priori eu não cogitei fazer nada prático, nem propor. Mas talvez, quem sabe, eu tinha um intuito, sim, esse ano, de fazer uma experimentação prática dentro da pesquisa na Unesp, mas aí veio pandemia, né? Veio tudo, eu desisti. E, enfim, não sei como que vai ser ano que vem, etc e tal. Porque esse tipo de experimentação que eu faria teria que realmente ser encontros presenciais, né, enfim, com uma relação real, né, não virtual. Mas eu, a priori, não tenho muito essa proposta de formular uma metodologia, não. Desculpa entrar de novo aqui. Eu queria saber se você poderia compartilhar a sua dissertação de mestrado. Tá no site da Unesp. Tá no site? Tá. Eu ponho aqui o link para vocês. Obrigada, fiz várias anotações aqui. Obrigada mesmo por compartilhar seu caminho aí. Imagina, eu que agradeço a disponibilidade de todo mundo. Louise, ainda está por aí? Se quiser, está aberto para você falar. Gratidão. Eu queria só compartilhar, porque quando o Edson trouxe a questão do artivismo, assim, e de um certo desconforto com relação a isso, e diante da colocação da professora, eu fiquei raciocinando nesse item, nessa questão, sabe? Que eu acredito que sim, toda escolha política, e de certa maneira, toda arte, ela, por mais que se pretenda neutra, ela também é política em determinada medida, né? Ou em todas as medidas, assim. E aí eu fico pensando dentro desse lugar do porquê que se traz esse conceito de artivismo, porque de repente você não está fazendo aquela arte ali simplesmente pela arte em si ou por um devir artístico, sabe? Mas por uma ideologia igualmente política, e você utiliza a arte enquanto instrumento e ferramenta para sua ação política, sabe? Para seu posicionamento assim dentro da sociedade. Até porque quando a gente entende, por exemplo, ou passa a vivenciar a vida, né, a partir de uma cosmopercepção africana, dependendo também da cultura que se está, eu fico me perguntando o que é esse fazer artístico, né? Porque daí viver se torna arte, porque daí tudo é arte, sabe? Desde as suas vestimentas até a preparação da comida, até as roupas, enfim, tudo que você faz, o seu canto, a sua dança,
ela se mistura com a sua filosofia de vida, ela se mistura com a sua religião, ela se mistura com o seu dia a dia, ela se mistura com a sua profissão, ela se mistura com tudo. E quando eu observo, assim, uma reflexão dentro dos museus, né? Quando você tem as obras de arte africanas e indígenas, por exemplo, dentro de um museu etnológico, e você está colocando ali como arte, a gente sabe que aquilo ali tudo foi roubado, né? Desses povos, e, e que muitos deles, eles não foram feitos assim para serem algo simplesmente para ser fruído a partir do lugar do belo, né? De uma questão de uma estética da beleza, do entretenimento ou do prazer. É, existia uma funcionalidade ali que perpassa assim toda a cosmopercepção daquela comunidade, daquela sociedade, assim. Então, o conhecimento vai para além disso, né? E, e daí, pensando dentro da questão da dança, entendendo a dança, né, como arte, óbvio, mas também como um instrumento de comunicação e de oralidade, né, de transmissão de conhecimento a partir desse corpo, porque daí qualquer coisa que você faça, independente do que quer que seja, né, você querendo ou não, você comunica algo, né, que, claro, vai depender também do outro, né, que, de certa maneira, a gente não controla a mensagem que a gente passa, né, porque vai da subjetividade do outro, assim, mas esse lugar do agenciamento, assim. E aí eu falo isso porque eu tenho estudado bastante sobre cultura iorubá, assim, por exemplo, e dentro da cultura iorubá, os tambores e os toques, assim como dentro da cultura malinquê, do oeste africano, aquelas músicas e aqueles toques, eles não são só toques, eles são comunicação, e eles falam. E se você é da cultura e se você vivencia e experiencia essa cultura, na hora que eles tocam, você entende o que eles estão falando. E literalmente eles falam. E eu já ouvi de nativos que muitas vezes, por exemplo, que estão aqui no Brasil, né? Quando um brasileiro toca esses tambores, eles não conseguem dançar, porque eles não conseguem entender, eles não entendem o que aquela pessoa está tocando. Não chega o significado para eles, não tem sentido aquilo ali. Para a gente, enquanto brasileiro, né, enquanto estrangeiro, digamos assim, desse lugar, apesar de sermos ancestrais, nos soa no ouvido de um lugar muito semelhante, né? Mas para eles, literalmente, é comunicação. E aí, se eles não sabem o que que aquele toque está dizendo, ou se aquele toque chega de um lugar vazio, eles não conseguem expressar a dança, porque a dança, nesse sentido, ela dialoga diretamente com aquele toque, com aquela estrutura, né? Não é só arte, não é só dança, enfim. E é nesse sentido, assim, que eu queria só trazer essas questões também, trazer esses lugares que eu sei que inclusive eu sigo você na internet, a Nave Gris, e eu sei que a perspectiva que você apresentou aqui no sentido da Arquê, do Muniz Sodré, você também está falando a partir da nossa perspectiva diaspórica, né? E de todos os atravessamentos e condicionantes que essa diáspora nos propõe assim e nos coloca, né? E é mais ou menos isso. Era isso. Eu compartilhei aí no chat duas falas, uma de ontem, uma de hoje, dentro de um projeto que está acontecendo no Sesc Consolação, aqui de São Paulo, Vagamundos. Acho que a de hoje talvez vá um pouco ao encontro do que a Luíse colocou, pensando a arte dentro da tradição, né? E a de ontem vai falar desses aspectos, pensando o corpo, a noção de pessoa, enfim, dentro de um pensamento africanizado, Bantu-Congo, também da diáspora, né? Eu falo, né, isso é uma escolha que eu fui fazendo, porque eu falo do lugar de uma descendente de escravizados, né,
4 anos atrás eu fiz uma viagem até a terra do meu pai, fazia 21 anos que eu não ia a São Vicente de Minas, fui depois de adulta, né, junto com o pessoal do meu grupo, fui rever alguns parentes e a fazenda que eu sempre visitei quando criança, que meu pai nasceu, e aí foi quando, de fato, várias fichas caíram, né, que quando você é criança, ninguém te conta algumas coisas, né, e aí eu fui entender várias questões ligadas à minha família paterna, e quando eu conheci a senzala, onde os meus ancestrais, por parte de pai, ocuparam, né? E isso, de alguma maneira, me levou para uma lembrança muito mais antiga de quando criança, né? Que esse incômodo de não saber de onde se vem, de quem eu descendo, né? Enfim. E hoje, né, eu fico pensando, né? Por que será que eu escolho o lugar da diáspora para falar, né? Que é o lugar que eu tô, né? O lugar que eu habito, né? A minha experiência enquanto negra é uma experiência enquanto negra, né? Que mora no Brasil, que é do estado de São Paulo, e que eu vou encontrar uma conexão com a minha ancestralidade africana por meio da religiosidade, né? Enfim. É um processo meu pessoal, né? Poderia ter sido familiarmente, de geração em geração, ter passado esse processo, poderia, mas por conta de todos os racismos e etc e tal, houve uma interrupção nesse caminho. E eu tenho retornado a esse caminho, né? Sei, tenho consciência de que a nossa experiência enquanto negros e negras no Brasil, nas Américas, enfim, é muito diferente de quem nasce no continente africano, seja quem vem de Angola, Moçambique, etc. e tal. Eu sei que eu tenho uma semelhança física com as mulheres angolanas, eu estive lá anos atrás, era confundida com as mulheres de lá, e reconheço a minha ascendência de origem, né, que foi nomeado como banto, né, eu não descendo dos africanos que vieram escravizados para cá, na Goiorubá, não descendo mesmo, e realmente não tenho feito uma incursão nos últimos tempos pelas culturas africanas, de etnias africanas que ainda permanecem em diálogo com o Brasil, que vem para cá. Foi enfim, por tempo, por tudo, por identificação, por talvez querer restabelecer uma conexão de herança familiar, né? Então, realmente, o que me interessa é, de fato, essa experiência negro-diaspórica, mas que eu não vou falar que é negro-diaspórico o tempo todo, né? Enfim. E esse lugar da encruzilhada, por que eu falo, a Luísa foi falando, e a coisa da encruzilhada eu reverberando o tempo todo, por que eu digo isso? Que até uma provocação que a minha orientadora fez para mim. Então você não está falando de arte enquanto arte, o que foi cunhado quanto arte, você está se referindo à arte nesse campo ligado à tradição, então você vai parar de fazer espetáculos, você vai parar de vender coisas. Falei, não, eu não me incomodo com isso. E nesse aspecto, eu herdo um pensamento da Inés Cira Falcão dos Santos, que por sua vez vai desdobrar um pensamento da Rouanel Ben dos Santos, que é: o que é da porteira para dentro, fica na porteira para dentro, o que é da porteira para fora, vai para a porteira para fora. Fundamento é fundamento. E eu sou muito tradicional em relação a isso, tenho me descoberto muito tradicional. Então, o que é para ir para a porteira para fora, vai, né? Tanto é que nesse meu estudo eu até brinco com a palavra fundamento, porque me interessa o fundamento de dança, porque uma vez que eu decidi fazer uma formação, me inserir naquilo que é constituído enquanto mercado da arte. Não existe mercado, né? Mas a gente, né? Você tem escolas de formação, você tem
né? Você tenta vender espetáculos, você tem projetos de políticas públicas, você está estudando. Existem regras, tanto dentro da tradição, e isso se difere da experiência africana, seja de quem mora no Benin, seja de quem está em Luanda, seja de quem está no norte de Moçambique. É muito diferente. Não dá para comparar. Não dá para comparar. A gente vai ter semelhanças, mas são experiências diferentes. Quando você fala do tambor, que o africano não consegue dançar, quem é esse africano? Que tambor é esse que ele ouviu? Onde ele ouviu e por que ele não consegue dançar? Né? Porque se eu vou numa santeria em Cuba, pode ser que eu não dance, mas existe ali uma magia, um campo outro, que vai se assemelhar. Principalmente se você é um iniciado. Porque tem coisas que é da ordem da hierarquia, da iniciação. O próprio Muniz Sodré, que é um grande intelectual, pesquisador, um senhor, né, que graças a Deus sobreviveu à Covid, é um iniciado, né? É do Opoafonjá, por exemplo. Então, quando ele promove toda a escrita dele, né, até chegar recentemente a lançar o Pensar na Go, não é um antropólogo qualquer que chegou no terreiro, foi fazer pesquisa, decidiu, vou me iniciar para descobrir o segredo. Não, né? Porque é complexo. Eu até estava lendo antes de falar aqui um trecho que ele vai falar isso, ele vai falar. A cultura de arqué negra da comunidade terreiro, ela é complexa. Né? Existe uma simplicidade? Existe. Mas ela não é simples, né? Você não aprende tudo assim, não. São anos, são etapas, existe hierarquia, existe função. Então, o que sai da comunidade terreiro e que vai alimentar, que vai fundamentar, que vai inspirar a minha arte? O corpo é um só. O corpo que está no terreiro é o corpo que está em cena. Só que em cena eu não danço como eu estou no terreiro. E no terreiro eu não, muito menos vou poder dançar como eu estou em cena. Já escutei de grandes amigas minhas, artistas da dança, bailarinas, quando elas chegaram num terreiro quieto e foram dançar a primeira vez no xirê, a mãe de santo pega e fala: filha, não é aula de dança afro, não. O que é isso que você está fazendo? Por quê? Porque isso tudo tem a ver com o processo de estilização. Voltei. E, enfim, mas tem um pensamento que eu acho fantástico, né, que tem a ver com um pensamento dentro das culturas africanas, né, e que se faz presente. De novo. Travei? Não, tá aqui. Tem um pensamento que se faz presente nas culturas africanas e que se presentifica nas nossas comunidades tradicionais aqui, tanto do candomblé, como de louvor e Nossa Senhora do Rosário, como no boi, como enfim, em todas as culturas, né, de herança africanas e também ameríndias, né, porque existem manifestações e acontecimentos que você consegue identificar os cruzos e as relações, que é o quê? Que tudo, tanto para o povo banto como iorubá, jeje, enfim, tudo é arte. E o técnico e estético não são conceitos dicotomizados. Odara, que é um termo nago-iorubá, designa o que é bom, belo e útil concomitantemente. Assim como o que é belo, o que é bom, vivo e verdadeiro, e que carrega dentro de si uma tradição de ancestralidade que a cria e a diviniza, é para o povo banto. Então, para mim, essas duas noções, para mim, são fundamentais para se pensar
como a gente pode desenvolver um trabalho no campo do que a gente vai chamar de artes da cena, artes de expressão, artes cênicas, né? Reconheço a questão das artes dentro, né? Se a gente for parar para pensar a questão das artes, né, do belo, dentro dos terreiros, né? Hoje mesmo a mãe Linda Alva falou sobre isso, aí que é desse vídeo que eu compartilhei, né? Falou dessa questão da arte dentro dos terreiros, né? Que tudo que a gente faz no terreiro é uma arte, mas é uma arte sacralizada, né? Até mesmo porque a função dela lá é outra, né? Ela tem uma relação diferente do que é um artista plástico, do que um artista plástico pretende quando vai fazer uma obra, do que um artista da dança pretende quando vai fazer um espetáculo, etc e tal, né? E é isso, né? Quando você olha para esses museus europeus cheios de obras de arte africanas e ameríndias, né, que foram descontextualizadas, né, do seu meio, né, foram saqueadas, né, agora, recentemente, no Rio de Janeiro, a gente sabe que as delegacias, né, apreendiam, né, todos os utensílios e materiais, enfim, de comunidades terreiros do início do século XX, meio do século XX, aprisionada, e agora estão devolvendo, e tudo isso vai para museu, né, porque, enfim, esses terreiros não existem mais, as comunidades não existem mais, vai virar peça de museu, né, até mesmo o bispo do Rosário, né, quando a gente pensa no manto que ele queria ser enterrado para ser apresentado a Deus, né, para mostrar a Deus a coleção que ele fez do mundo, ele não foi enterrado com o manto virou um objeto de arte, né. Eu, enfim, espero que ele tenha se acalmado no outro plano, né, porque, né, você tem que ser enterrado com uma roupa, e aí não te enterram com aquela roupa, porque vão olhar para aquela roupa e falar, isso é uma obra de arte, né, não tem que ser enterrado, isso tem que ser visto, né, é uma outra lógica, né, mas é isso, a gente está nessa encruzilhada, né, então como que esses trânsitos acontecem, né, enfim, né, o que é da porteira para dentro, o que é da porteira para fora, né, o que vale a pena e é importante escoar, né, fundamento e segredo é fundamento e segredo, né, fica da porteira para dentro, e, enfim. Cancelou? Acho que travou de novo. Também, né, gente? A gente tá aqui desde as 7h30. Se pudesse, a gente ficava mais, porque, olha, gratidão, né? Gostaria que ela estivesse aí. Acho que eu vou esperar um pouquinho para ver se ela volta. Se alguém quiser falar mais alguma coisa. Oi, cancelou. Travou um pouquinho. Sim, a conexão anda assim a semana inteira. Estava falando, mas também a gente está aqui desde as 7h30, né? Então, gratidão, a gente ficaria aqui ouvindo você muito, muito tempo. Que presente a gente ter a oportunidade de poder trazer a sua fala para o nosso pequeno festival. E tão importante para a gente, mobilizou tanto a gente, foi muito importante a gente passar por esse evento. Muito grata, de verdade. E, Ju? Também, além de tudo que vai ficar dessa sua fala, de todos os nossos estudos e leituras, eu queria dizer que fica para mim uma inspiração de uma pessoa teimosa e que, assim, no bom sentido, e que vai atrás, assim, do que quer e assim, uma inspiração de acreditar mesmo no trabalho e de... Eu sou sua fã, a Letícia está falando, eu sou sua fã. Já falei que sou. Mas, enfim, de pessoa que acredita e, assim, quando você estava falando dos conceitos, dos nomes, eu vejo muita coerência. Se esse nome não está servindo mais, então tchau para esse nome, né? E, enfim, e se eu falei ontem que aquele nome era isso e hoje eu descobri que não,
não faz mais sentido, e assim, uma coisa viva, sabe? Nossa, eu tô encantada mesmo, assim, com o seu trabalho, com o seu jeito de ver as coisas, de ir atrás mesmo. Ainda mais imagino, assim, na academia, né, que não deve ser tão fácil, assim, todos esses rompimentos. Se esse livro não está servindo para o que eu quero falar, então vamos buscar outro livro, outro saber, que às vezes não está no livro. Enfim, é muita inspiração mesmo, gratidão. Gratidão a todos que estão aqui. E eu acho que o Buiati quer falar. Só acho. Eu vou agradecer mais uma vez, Juliana, pela coordenação, que eu conheço a Juliana é super, enfim, ela é super organizada, né? Ela é tipo o meu ascendente, assim, que eu também tenho o meu lado super... Eu lembro que ela que organizou, fez a produção do nosso TGI, né, Ju? E, enfim, agradecer pelo convite, agradecer ao Catu, ao Buiati, pela interlocução sempre, enfim, que eu acho que é isso, né, a gente tem que ir expandindo as redes, né, e aproveitar, né, dentro desse contexto todo péssimo, chato, né, que estamos aprendendo a utilizar essas plataformas, né, essas redes, para estarmos próximos e próximas, né, e próximos. E agradecer, enfim, Gisele, Juliana Barros, enfim, todo mundo, por estar aqui, por estar somando, trocando, porque para mim também, cada vez que eu ouço, né, que eu participo de uma roda como essa, eu também vou aprendendo, eu também vou maturando coisas, né, enfim, tem que falar menos, né, menos comentários, ainda mais que vai ser publicizado isso. Me mandem a cópia depois também, eu vou querer. E, enfim, acho que é isso, acho que ano que vem, né, Naigan, Edson, tendo vacina, né, de preferência, eu estarei em Brasília dando uma residência artística. Sim, senhora! Residência com Canzelu Mucá. Isso, vamos ver o que vai ser. E iria esse ano, mas aí veio toda a pandemia, veio tudo, né, enfim. Mas vamos ver como estará 2021, né, espero que tenhamos... Vai vir com Moana. Né, com a família toda, né. Tem passagens para gastar. Enfim, tomara que o Dória cumpra a promessa dele para querer ser eleito presidente e dê as vacinas. Se ele fizer isso, eu fico feliz. O problema é falar e não vacinar a gente. Chega abril, ninguém tomou vacina. Está prometendo para dezembro. Mas... Ainda não se vacinou contra o Dória? Tem que se vacinar contra o Dória. Tem que aproveitar da situação. Enfim, agradeço, desculpem as piadas, as brincadeiras. Mas é isso, o caminho na academia não é fácil, é árduo. Então, a gente vai aprendendo, às vezes, a fazer piada, né, a ouvir de um lado, sair do outro lado. Mas é isso, a gente precisa ouvir de uma professora numa banca de defesa que eu fui ano passado, que é uma professora que eu admiro muito, ela falou assim para a pessoa que estava defendendo: vocês é que têm que nos desafiar, vocês têm que ousar. Eu estou aqui há muito tempo, eu já vou para aposentar, então, se vocês não ousam, se vocês não transgridem, quem que vai transgredir, né? E é um embate constante, óbvio, né? Mas eu também procuro aprender com algumas pessoas sábias, que eu vou considerando como grandes referências no meu caminho, né, que é isso, enquanto professora orientadora, eu também estou aprendendo com o meu estudante, com o meu aluno, né, e esse aprender não é um aprender impositivo, mas é dar ouvidos, é estar atenta, né, é reconhecer, oh, nossa, isso eu não conhecia, isso eu não sabia,
Ah, então para sua pesquisa é isso, então eu vou entender. Eu não vou querer impor o que eu sei, porque eu só conheço aquele caminho. Mas é entender, beleza, você não quer usar o que é chamado de grandes clássicos, por quê? Então tá, então eu vou me aproximar do seu campo, vou me aproximar do seu estudo e vou compreender que de fato chega, né, gente, de ficar falando de gente que não tem propriedade, que não tem, enfim, que não conseguiu de fato compreender, né, a totalidade, a ontologia, etc e tal. Né? Ah, eu vou falar de dança, mas vou ficar usando só psicologia para falar de dança? Para mim, isso é um desafio. Por exemplo, ter uma pesquisa de dança e eu pensar em metodologias de dança, eu pensar também nas ferramentas que a dança já tem, porque às vezes a dança dentro da academia, né, parece que é o cocô do cavalo do bandido, né? Parece que a gente não tem instrumentos, né? Parece que não tem, porque todo mundo fica falando de semiótica, subjetivação, é filosofia disso, daquilo. É corpo, é movimento, né? Tem uma produção, sim, que olha para a dança, desde a dança, a partir da dança. Enfim, para a gente não se esquecer disso, né? Obrigada, gente. Gratidão, de verdade. E a sua verdade está chegando na gente. Eu acho que é isso que a Ju quis colocar enquanto teimosia, né? Que uma verdade, quando ela é colocada, vai chegar de alguma forma. E está sendo profundamente sentida por aqui. Gratidão. Pessoal, o que vocês acham da gente ligar a câmera só uma vez para tirar uma fotinha? Para a gente poder todos lindos e belos. Cadê a Canzelu? Um beijão, obrigada, Canzelu. Estou abrindo a minha câmera agora. Queria agradecer também o pessoal do IFESP, a comissão, né, as meninas, o pessoal que ficou aqui até o final também, né? Era para ter durado 1 hora, durou 2, mas é ótimo, tá? Muito obrigada. Ó, o Balduzi. Obrigada. Gente, 5 poses. 3, 2, 1. Pronto? Pronto. Queria convidar também todos vocês para a programação de amanhã do IFESP. Temos rodas de conversa de manhã e à tarde sobre a mostra artística. Quem já assistiu os vídeos, gente? São 36 vídeos incríveis lá no IGTV. Foram todos postados. A mostra artística está lá no IGTV do Instagram do IFESP. festivaldanca.ifb, tá maravilhoso, acompanhem lá, curte, compartilhe, comentem, tá? Para dar força para o pessoal que se inscreveu na mostra. Então, a gente vai ter uma roda de conversa amanhã cedo, às 10 horas, com os artistas da mostra artística, e à tarde com outra leva de artistas, porque são muitos vídeos, são muitos artistas, então a gente dividiu um grupo, um pessoal da manhã, um pessoal da tarde. E às 7 da noite tem uma roda de conversa também, que vai abordar também um pouco essa discussão, né? Arte, política e dança, e, claro, a festa de encerramento, né, gente? Eu acho que todo mundo quer participar da festa às 8 da noite, com performance, com sarau virtual. Vai ter comes e bebes. Da Bibi da Babilônia. A gente vai te mandar um iFood, só passar o endereço que a equipe te manda. Tem restrição de vegano, alguma coisa assim? Então, espero vocês amanhã na nossa programação, tá bom? Tem muita coisa amanhã o dia é full time aí de festival, e aguardamos vocês também todos na festa de encerramento. Beijo, gente. Obrigada, Canzelu. Vamos abrir o microfone para bater palma. Uhul! Uhul! Gratidão! Gratidão, mestre. Gratidão. Gente, eu queria agradecer também Linda! a todos os professores, a professora Juliana também, que nos coordena com tanto cuidado, com tanto empenho. A professora Com muita organização. Com muita organização.
E parabéns pra gente de novo. Feliz dia dos professores e professoras. Feliz dia. Como a Ana Júlia falou, a gente vai ser a última a sair, gente. Então, se vocês quiserem ir saindo, a gente vai ficar aqui. Pronto, agora o Buiati vai falar. Não falou nada, agora tem que falar. Gente, me forçando a barra para falar. O tanto que eu já falei esse semestre, tem mais nada para falar para vocês, não. Filhote. Deixa a mulher falar, eu não vou falar nada. Mas eu tinha anotado uma perguntinha aqui. Manda no chat. Não. Era alguma coisa sobre o corpo, porque quando perguntaram, ele fez. Menina. Meu Deus. Eu falo o tempo todo disso, Ju, desse problema do corpo e a... Ai, enfim. Tchau. Fala! Não! Ó, quem ficar por último vai ser sorteio. A gente sorteio, Gi, vamos fazer um sorteio aqui da pessoa que vai falar. Marcos Buiati, você ganhou. Que é isso? Sobre aquilo que eu tenho falado sempre na aula, Ju, principalmente quando a gente lê o texto da Luciane, que fala sobre o trabalho da Germânia Coni. Ah, não. Não, a questão do corpo somático, que é um saber que para esses povos tradicionais não existe esse conceito, porque o corpo sempre foi integral, percebe? Uhum. E eu achei muito interessante ela falar que não está usando mais a categoria corpo. Então, eu amei, gente. Ela fala que é uma categoria ela ocidental. Ela está em 2099 e a gente aqui em 2020. E a gente aqui, corpo, tipo assim. A gente, quando fala de corpo e está escrevendo, a gente tem que fazer uma vírgula, entendendo o corpo como, aí coloca a PUD até o ano que vem. Mas lembra que a gente conversou sobre isso, com o fato da... E ela falou exatamente o que eu estou muito interessado em também criticar e entender, que é tipo a somática, a teoria da complexidade. Ela está tentando juntar uma coisa que foi fragmentada pela própria estrutura ocidental, percebe? Porque assim, esse corpo integral, esse